E aí, moçada, salve galera, pessoal aí de casa, um abraço. Vamos continuar hoje então com o nosso estudo literário. Mandar aqui um abraço para o Sou Geek, deu aula de inglês agora há pouco, né? Mandou aquela vibe aí para a aula de literatura, valeu. Galera, continuando então, terceira parte do romantismo, diz respeito à prosa romântica, né? Vamos ver agora os assuntos que estão relacionados então com a criação, né, dos romances, das narrativas, agora deixar um pouco da poesia de lado, né, e falar sim dos textos em prosa. O romantismo, ele é basicamente, tá, a escola literária que introduz a prosa. As narrativas até então elas eram feitas da maneira clássica, eram narrativas em versos, né, representados aí pela epopeia. Nós tínhamos então os textos épicos que faziam, né, a vez dos textos narrativos. A gente começa então, né, no Brasil com os textos em prosa em 1844, quando é lançada e editada A Moreninha, tá, do Joaquim Manuel de Macedo. Um fato bem interessante de se pensar é a criação da imprensa em 1808, como a gente conversou na aula passada, né, quando vem a família real para o Brasil, eles instituem aqui a imprensa com a Gazeta do Rio. Também tinha o Correio Brasiliense, que fazia, né, editado em Londres, uma concorrência, aí, digamos, né, para a Gazeta. E o fato interessante é que os textos, a partir de 1844, né, que é criada essa cultura do romance brasileiro, né, porque até então os romances que eram publicados eram basicamente traduções dos romances ingleses e franceses, Victor Hugo, Walcott, então todos esses escritores estrangeiros, eles eram traduzidos para o português e publicados, né, nos folhetins. A partir de então, né, quando se começa aqui a criar um ambiente que possa ser analisado, que passível de ser criticado, as histórias começam a surgir e então vão acabar virando também, né, um produto a ser veiculado para a população, que começava a ganhar corpo, né? A gente tem, né, o movimento da família, né, real para o Brasil. Cria-se então aqui um ambiente para o seu desenvolvimento, a corte começa a ganhar corpo, né? Mas ainda assim é tudo muito incipiente, né? O brasileiro ainda está se formando, está agregando características de um povo que está vindo, né, com um olhar diferente para uma região com um clima diferente. E a gente vai ter então um contexto em que a imitação dos modelos europeus são muito fortes, tá? Como eu falei para vocês, vai ter aqui uma relação então dos meios de comunicação com a produção artística, tá? Vamos ter nesse momento o começo do escritor profissional. Vejam só, o escritor começa a vislumbrar uma possibilidade de ganhar a vida fazendo aquilo que ele sabe. Fazendo a arte dele, né? Escrevendo os textos, publicando-os e aí tirando o seu ganha-pão, né? Pensem só, qual é a maneira mais eficaz de fazer com que uma história vingue? Não é o tempo inteiro protelando a solução para uma problemática. A gente vai ter então textos que vão deixar o leitor no suspense. Isso chama catáfora, tá? Isso é uma técnica. A catáfora ela vai protelando, né, a resolução de um problema até não ter mais, né, aquilo que dizer a respeito daquela história, e aí se entrega então, né, a solução. Isso hoje é muito comum nas telenovelas, né? A gente tem ali uma história com um enredo bem simples, aquilo vai acontecendo, a gente vai mais ou menos adivinhando, né? Porque a gente já está acostumado com esse modelo, e então todo o enredo vai acontecendo, e você mais ou menos já sabe o que vai acontecer, até que o problema se soluciona lá no último capítulo, tá? O que acontece? Os livros aqui começaram a ser editados em capítulos. E começaram, então, a ser levados para o público semanalmente ou mensalmente. E eles deixavam sempre um gancho para o capítulo
posterior. Se vocês perceberem, então, a fórmula, né, o formato do romance romântico, ele tem muitos capítulos. Justamente por quê? Porque o espaço dado para o escritor não era um espaço muito grande para ele publicar um livro inteiro. Não tinha espaço num jornal, por exemplo, para ele publicar uma história do tamanho de um romance numa única vez. Então ele publicava um capítulo, depois publicava outro, ia publicando os capítulos, né? E assim ia fazendo com que o leitor também, né, comprasse o jornalzinho na outra semana. Tá? Tem um pensador chamado Walter Benjamin. Ele morreu durante a Segunda Guerra Mundial, ele era judeu, e ele foi um grande estudioso da literatura, fez grandes ensaios, um deles chamado O Narrador, e tem um livro dele em que ele faz uma análise, tá, da aura da obra de arte. Por que eu estou falando isso? Justamente porque, né, um pouco antes dessa época romântica, teve um cara chamado Johannes Gutenberg, vocês devem conhecer bem, criou um mecanismo de cópia, ou seja, ele criou a prensa mecânica que foi usada por muito tempo para fazer cópias, né? Hoje isso evoluiu para, né, máquinas muito mais tecnológicas e a possibilidade de cópias, então, né, alcançou uma potencialidade inimaginável para aquela época. Mas mesmo assim, todos os textos, desde a Antiguidade Clássica, né, os mais remotos, eles eram escritos em pergaminhos, em couro, em madeira, né, depois evoluiu para o papel, mas ainda assim, para se fazer cópia à mão, demandava muita energia, né, a partir do momento em que você tem uma máquina e a possibilidade de cópias em grande escala fica acessível, né? Vejam só, você tem um veículo de comunicação, tá? E o raciocínio ele tem que ser lógico. Por quê? Porque você tira o seu sustento dali. Eu sou o dono do veículo de comunicação. Você é um escritor. Você quer ganhar seu dinheiro vendendo para mim a sua história e eu quero ganhar um dinheiro vendendo o meu jornal. Ora, essa minha história, que eu acabei de comprar de ti, ela tem que ser atraente para um público. Certo? Meados do século XIX, tá? A corte real recém-chegada no Brasil, forma-se ali, né, uma sociedade burguesa. Quem que está comprando esse jornal? É a própria burguesia, certo? É eles que vão ter, né, o letramento adequado para fazer o uso, então, né, desse instrumento. Os ideais ali transmitidos serão os ideais de quem? Serão assuntos que vão ser consumidos por quem? Pela própria burguesia. Então, os textos que estão sendo veiculados nesses meios agora são esses textos em que a burguesia acaba vendo um pouco de si, dos seus hábitos, né, dos seus costumes, de tudo aquilo que faz parte do seu cotidiano. Então as histórias vão ser sempre histórias do cotidiano, histórias banais, histórias que retratam a vida da burguesia que está se formando, então, né, no Rio de Janeiro, na corte. Tá? É claro que depois a coisa ganha uma dimensão muito maior, e aí o José de Alencar ele vai querer expandir isso, né, para ele tem um plano nacional, ele tem um plano para formar, então, uma literatura realmente brasileira, e a gente vai dizer que a prosa romântica brasileira, ela é genuinamente brasileira, tá? Ele acaba escrevendo, né, sobre o índio, acaba escrevendo romances urbanos, né, que vão retratar aí o cotidiano, né, da corte, vai escrever romances históricos, né, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, são fatos do cotidiano, que é veículo de fantasias e aventuras. Por que fantasias e aventuras? Porque são atrativas. Porque vão manter o leitor ali. O leitor vai querer comprar o próximo capítulo para conhecer, né, o final da história, até que ela chegue no seu final, através de uma linguagem simples e direta, que hoje para a gente já não é tão simples e direta assim, tá? Né, por motivo das descrições, por motivos da linguagem da época, né, 200 anos depois, quase 200 anos, isso evoluiu bastante, né, e a linguagem já tem um outro aspecto. Mas percebam que, para a época, era uma linguagem simples. Tá? Ela estava, como a gente viu nas outras aulas, o quê?
em oposição às normas do classicismo, tá? E atende, então, aos interesses da burguesia. Vejam aqui, então, a gente vai ter a burguesia no alvo da análise. Ela é o objeto de estudo, tá? Quem é o objeto de estudo da prosa romântica? É a própria sociedade burguesa, tá? Essa sociedade burguesa que ainda rasteja, que ainda é incipiente, que ainda está se formando, mas que já dá alguma coisa, né, para ser analisado. Principalmente o quê? A hipocrisia, principalmente, tá? O fingimento, a cópia dos modelos europeus. Então eles vão procurar o tempo inteiro estar copiando esses modelos e vão parecer até, em certos momentos, caricatos. Certo? Só diz o teu nome para mim, para eu poder... O Gabriel pergunta se alguns autores fazem crítica. É isso, Gabriel? Na própria época, é isso? Isso fica perceptível, sim, tá? Dentro de alguns textos. A gente vai ver que a mulher ela tem um tratamento, principalmente o Machado na sua fase romântica, que já faz um pouco de análise, né, psicológica dos personagens. No próprio Sargento de Milícias, né, a gente vai ter ali a figura do Leonardinho como anti-herói, né, com problemas de desvio de caráter, dentro dessa sociedade na qual as pessoas querem ascender, as pessoas querem subir, escalar a sociedade, e nós vamos ter muita troca do quê? De interesse? Então veja que isso tudo faz parte de uma crítica. Certo, Gabriel? Então, a crítica ela não é direta. A gente tem que visualizar isso dentro do contexto da história. Tá? Por isso que a gente vai, para quem vai fazer o Enem esse final de semana, até fica já uma dica. Entender, tá, essa linguagem usada por um escritor de uma outra época que está traduzindo a visão do seu mundo. Gente, não é a visão do nosso mundo. Não é como a gente entende o mundo hoje. Para nós é muito normal alguém casar com alguém separado daqui a tanto tempo. Ou daqui a pouco tempo, né? Isso acaba sendo hoje um fato, né, tranquilo de se lidar. Isso é a dinâmica da sociedade moderna. Agora, para a época, isso era um escândalo. A mulher vivia com alguém, mesmo infeliz, vivia porque o marido tinha que fazer o sustento. Em Senhora, a gente vai ter bem claro isso. Né? Que a mulher perde o marido para uma outra mulher que supostamente é rica, depois ele falido, assina um contrato para casar com alguém, e ele casa com a própria ex-mulher. Né? Só que ela vai acabar tendo a posse dele como se ele fosse um escravo. Até que ele consegue juntar o dinheiro que ele devia e paga a dívida dele, então eles se desculpam e aí vivem, né, felizes para sempre. Então, as histórias, elas acabam... O amor, ele é redentor, né, nessas histórias. Surge o amor, e por isso que a gente vai ter essa questão do romantismo, água com açúcar. Porque o amor é um fator de redenção, seja para o herói, seja para o vilão. Né? O herói, ele reforça as suas características através do amor, e o vilão, ele se redime através do amor, em muitos casos. Tá? Vejam aqui, então, os folhetins, eles são fator, tá, de desenvolvimento, então, da disseminação da própria literatura romântica, né, no que concerne a prosa. Tá? Por quê? Porque é um ótimo negócio, tanto para o dono do jornal, o dono da revista, ou seja, o dono do meio de informação, e para o próprio escritor, que vai ter ali, né, um meio de ganhar um dinheiro. Tá? Gente, gostaria de deixar claro, né? Olha aí, a venda alavancada, e é legal para todo mundo, né? Deixar claro que, ainda nessa época, os escritores, eles não eram apenas escritores, tá? Eles eram advogados, eles eram médicos. José de Alencar era advogado, entre outras coisas, né? E escrevia, por exemplo, né? Joaquim Manuel Macedo era médico e escrevia. Então vocês vão ver que vários autores, eles tinham outras atividades, eles se formavam em medicina, se formavam em direito, ou em jornalismo, e iam exercer depois a arte da literatura, tá? Mas isso não era a principal renda, a principal profissão. Tá? A estrutura do folhetim. A gente tinha uma parte da harmonia, certo? Que é
essa parte inicial, esse contexto, essa contextualização, em que os valores da burguesia são colocados para o leitor, tudo normalmente, tudo acontece muito bem, né? E depois a gente vai ter um conflito, e esses valores vão ser colocados em xeque, tá? Porém, essa harmonia final, ela reforça a validade desses valores quando o problema, né, o conflito é resolvido e a ordem, tá? Essa ordem final se refaz, fazendo com que se viva felizes para sempre, né? Aí um casal muito bonito, né? Nosso amigo Marcelo Chan, professor de Química, para quem não conseguiu reconhecer, né? Tem uma pequena homenagem ao meu amigo Chan, então, tá aí, olha só, bonitão, de gravata, né? Dando beijinho na sua esposa, os coraçõezinhos ali, né? O Chan, ele representa a burguesia, ele é um professor burguês, ele vai nos clubes jogar tênis, né? Ele vai em clubes de literatura, declamar poesia, ele é basicamente... tá? Um burguês do arcadismo. Ele vem aqui, fala de química, fala das coisas e tal, mas no final das contas ele está só curtindo a boa vida. Entendeu? Abraço, Marcelo Chan, grande. Então, olha lá, as características da prosa romântica. Nós vamos ter um flashback narrativo, justamente por quê? Porque tem que se retomar no passado esses valores, tá? Então vocês vão ver que o tempo inteiro vão estar retomando valores no passado para serem reafirmados no presente. Isso vai ser um ideal de futuro. Lembra que eu já falei isso para vocês, né? Se pesca lá no passado, se projeta no presente para um futuro. O homem, então, ele vê no seu antepassado esse homem ideal, esse caráter, tá? O amor, então, como fator de redenção, como eu já falei para vocês agora há pouco, né? O mocinho da história, ou o vilão, eles vão se redimir, ou vão reforçar seus valores através do amor. A idealização do herói, né? E aí a gente vai ter na prosa indianista, né? Esse herói que ou é do século XVII, ou é de um século antes, né? Pré-colonial, tá? Ou ainda do Brasil colonial. O José de Alencar, então, ele escreve, né? Prosa... indianista, em que a figura do índio representa um ideal de caráter, tá? Mas a gente sabe que o índio não era esse homem polido, atencioso, que dá a sua vida, né, em prol da mulher amada, né, que coloca os valores da humanidade, né, frente a todos os problemas. O índio, na realidade, ele era alguém que respeitava uma certa cultura, e a cultura indígena era muito específica naquela época, bem diferente da cultura do homem branco europeu. O índio era um caçador. Ele, numa situação de perigo, ele iria para a batalha, ele confrontaria. Agora, é claro, né, algumas culturas, já naquela época, indígenas estavam corrompidas pelo modo de ver do homem branco europeu, né, e eles já participavam, de certa maneira, né, sobremaneira, das atividades sociais, né, então, já da República, e assim, se resgata nesse ideal, tá, que não é o ideal do século XIX, e de um século anterior, século XVII, século XVI, ou até de séculos, tá, de antes do descobrimento, certo? E a idealização da mulher, mulher frágil, a mulher que precisa ser confortada, muitas vezes a mulher que precisa, tá, ser santificada, ela é divinal, certo? Nessa época já foi colocada a mulher como herói em algum texto, não? Como herói, olha, na figura de protagonista, não, porque a mulher em si, ela tinha um papel secundário na sociedade. Ela era parte, né, do desenvolvimento social, tá? Agora, de fato, nos clássicos, a gente vê a mulher como alguém coadjuvante. Ela tem uma grande relevância para os acontecimentos, justamente porque ela foi criada para o casamento, tá? A partir do realismo, né, a gente percebe já um aspecto diferente de uma mulher um pouco mais insinuante, uma mulher que já sabe de uma potencialidade que tem para conseguir ascender na vida, usando suas características, né, como o jogo da sensualidade. Ela vai se insinuar, ela sabe que ela é sensual, ela sabe que ela atrai, através, né, desse instinto, dessa inclinação que o homem tem. Agora,
como herói, talvez a Joana d'Arc, né? Daí de uma literatura estrangeira, mas no Brasil desconheço. Tá? Olha, nessa época ainda era uma atividade masculina, assim, predominantemente, tá? Os clássicos, né, que a gente acaba estudando, nessa época ainda era predominantemente masculino. A gente vai ver uma inserção maior da mulher na atividade literária já no modernismo, né? Então, ali com a Raquel de Queiroz, depois Clarice Lispector, e aí já uma coisa bem mais incisiva, então, e bem mais participativa, tá? Sim. Exatamente. Ou ainda as mulheres que escreviam, ainda escreviam com pseudônimos de homem, porque, né? Lá no trovadorismo a gente tem alguns casos em que, né, temos as cantigas de amigo, né? Então representavam-se, né, personagens para poder transitar com esses textos. Era bem complicado mesmo. A mulher, ela tem, né, um papel até então na sociedade bem secundário mesmo, né? Ela vai ser a dona de casa, mas mandada pelo marido, né? O regime é patriarcal mesmo, não é matriarcal. Hoje é matriarcal, né? Mulherada hoje tomou a rédea, né? Lá em casa é matriarcal, pelo menos, né? Oi, Gabriel? Não, a poesia, a literatura brasileira vai ganhar força, mas no modernismo mesmo, tá? Mesmo na poesia. Os principais autores de obras, então, a gente vai ter aí destaque, tá? Para o Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu, né, A Moreninha, tá? Em 1844, a obra considerada, então, inaugural, né, da prosa romântica. É uma história interessante, né? Vocês percebam que os desenlaces, eles são sempre mirabolantes, assim, as resoluções de problemas, né? Moreninha, então, a história de um menino, o Augusto, que se apaixona por Carolina, né? Mas ele está dividido entre uma promessa de infância e a paixão, né, que se faz. Ele era um menino muito travesso e os amigos deles apostam numa viagem para a praia que ele ia se apaixonar por uma das primas do menino que tinha a casa e tal na praia. E ele se apaixona pela irmã do menino, não pela prima, mas pela irmã, né? Só que ele está dividido entre essa paixão e a promessa que ele tinha feito com uma menina da infância. Essa tal menina, então, né, quando o conheceu, o pai dela teve um mal súbito, o irmão dela chega, né, um menino, um rapazote, e pede, né, tudo que eles têm de bens para ajudar o pai, inclusive alguns objetos que a mãe dela coloca num pedacinho de pano, costura, deixa os dois juntos ali, como se fosse um amuleto, né? Isso faz com que o pai dela melhore. Ou seja, é como se fosse uma feitiçaria, né? Assim, algo bem, né, até mesmo de uma aura sobrenatural, assim, tá? No final, adivinha de quem era, né? A joia que estava lá, né, naquele saquinho, né? Ora, né? A coisa não poderia se resolver de uma forma mais simplista, né? A joia era de Carolina, né? Então ele acaba não traindo, né, a sua promessa da infância, ele pode gozar do amor, então, que ele nutriu agora pela mulher, né? A coisa acaba... Isso se resolve só no último capítulo. Então, veja que vai protelando, né, a resolução do problema, do conflito, até a gente ter, então, o desenlace, né? O José de Alencar, esse escreve uma vasta obra, né, que passa pelo romance urbano, né, a gente vai ter Senhora, que eu falei da Aurélia, que ela, né, o marido a deixa por causa de uma outra mulher que tem mais recursos do que ela, e ela acaba recebendo uma herança, e acontece tudo que eu já acabei falando para vocês, né? E Iracema representa, então, o romance indianista, em que os valores do índio, né, vai representar esse ideal medieval que no Brasil não existiu, e sim, na figura do índio, o bom selvagem, né, o histórico, a Guerra dos Mascates, e aí se considera esses romances históricos um pouco pitoresco até, porque as histórias eram impossíveis, né? O José de Alencar, ele tinha um plano para fazer uma literatura abrangente, então acabava se perdendo um pouco nos seus enredos e criava histórias impossíveis. E o contexto regional também acaba ganhando um grande destaque aí. Eles vão voltar o seu olhar para o interior do Brasil também, saindo um pouco do foco, né, do centro urbano.
Sim, eles... Ó, esse morreu cedo, né? 30 anos. O Manuel Antônio de Almeida, então, o escritor de Memória Sargento de Milícia, morreu muito cedo, né? Com 30 anos de idade. O pai dele era tenente, né? Das forças. E escreve, então, já um tipo de texto que já serve como, né, uma ponte para o realismo. Já é uma transição, porque nós vamos ver aí algumas características já, né, do realismo. E ele escreve, então, o Leonardinho, né, que é fruto de uma pisadela e um beliscão, como, né, o primeiro, uma pisadela e um beliscão é boa, né, é o primeiro anti-herói, então, né, da literatura brasileira. Por quê? Ele era uma pessoa que tinha um caráter duvidoso, né. E aí se vê em algumas situações e tá com uma, gosta de outra, aí vai lá e fica com a outra e tal, e sempre aquela coisa assim, né, de não... O jeitinho nasce aí, né? O famoso jeitinho brasileiro. O Franklin Távora, né, que escreve o Cabeleira, que é uma história que acontece aí no sertão mato-grossense, né, e vamos ter também essas histórias em que a filha vai ter que casar com alguém que foi prometido, né, basicamente uma negociata, e é considerado então já também um texto de transição, agora sim, para o naturalismo, porque muitas das características aqui vão surgir a partir de um determinismo, tá? Então tem uma corrente determinista forte que influencia aqui toda essa análise, certo? O Alfredo Toné, o Visconde Toné, escreve Inocência, uma obra bem famosa também, né, dentro da literatura do romance em prosa. Pode passar para mim, por favor. E o Bernardo Guimarães, que escreve A Escravizaura. Esse texto também bem conhecido, né, da escrava branca, foi encenado aí pelas redes televisivas, né, já agora a nossa época, vocês têm acesso nos meios midiáticos, se vocês quiserem, aqui no próprio YouTube, vocês podem acessar e assistir ali a história, né, em série, em telenovela, tá? Moçada, né, ficamos por aqui. Romantismo, né, foi visto, então, em sua origem, na poesia e na prosa. Se vocês quiserem alguma revisão, acessem aqui os vídeos, tá, do Aula ao Vivo no canal. Espero que tenham uma boa prova amanhã. Para aqueles que estudam, né, que vocês estão aqui estudando, e para aquele que está estudando em casa, sucesso. Para aquele que não estudou muito, boa sorte, né? E vamos que vamos. Beijo, gente.